Hello and welcome to my channel. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês. Falamos de vocabulário, gramática, inglês para negócios e inglês para concursos públicos também, /vestibulares, né? Do nível básico até o nível avançado, alright? From basic to advanced. Subscribe to the channel, share the content with your friends, assine o canal, compartilhe com os amigos, é a forma mais útil que você tem de demonstrar sua gratidão ao canal. Hashtag gratidão. Ative o sininho da notificação para receber as últimas notificações. And give a huge thumbs up to me. Dê um joinha enorme, clique aí no like, você curtiu o conteúdo. Bom, nós estamos explorando nos últimos tempos os concursos da Petrobras, né? Tanto as provas da Sebrasp/CESP, quanto as provas da Sesgran Rio. Tá? Todo concurso, gente, tem interpretação, gramática aplicada à interpretação, né? E vocabulário aplicado ao texto da interpretação. Então, isso é muito importante. Segundo aspecto, os textos são recentes, tá? Eles guardam essa linha temporal de acordo com a prova. Então, como a prova, por exemplo, a prova vai ser em 2021, olha, 2022, com certeza o texto será recente, tá? Todos os concursos que eu tenho feito prova aqui com vocês, as provas são da mesma linha temporal. E outra questão, você vai ter não somente interpretação no texto, mas você vai ter explorando ali gramática. Lógico que não a gramática de forma pura, mas você vai ter a gramática ali explorada. E esses vídeos servem para prepará-la, não somente para o concurso em questão que a gente está falando, mas para qualquer prova de concurso. Porque tem muito vocabulário do dia a dia, vocabulário formal, né? Vocabulário de reportagem, sabe? Aquele advérbio que você só encontra numa reportagem, né? Aquele texto formal tem uma estrutura que se repete, né? Tem palavras que se repetem, então isso ajuda você a formar o seu vocabulário, tá bom? Vamos lá, gente. Started. Gente, eu já tinha começado a gravar antes e eu tive que começar de novo. Pois é, acontece, né? Acontece. Nós estávamos falando desse texto aqui, tá? Oil, falando de petróleo, né? Ou óleo. Aqui, quando eu falo oil, eu falo da indústria de óleo e gás, né? Indústria de petróleo, de modo geral. Oil industry. Nós já exploramos todos esses parágrafos e nós estamos aqui no último, antes de começarmos, né? Aqui, gente, só reforçando, essa prova foi de 2017, ó. Vou pegar aqui a data. Ela foi 11/2/2017. Foi o processo seletivo público 2017.1. Foi a primeira prova de 2017, tá? Para nível superior. E ela tem 2 textos enormes, então a gente está no primeiro texto, tá? Só para você se localizar. Conclusion. Conclusão. Admittedly, there are many challenges facing sustainable use of tropical rainforests. In arriving at a solution, many issues must be addressed, including the resolution of conflicting claims to land considered to be in the public domain, barriers to markets, the assurance of sustainable development without overexploitation in the face of growing demand for forest products, determination of the best ways to use forests, and the consideration of many other factors. Então vamos lá, vamos explorar o parágrafo. Aqui você tem essa primeira palavra aqui, ó, admittedly. Admitidamente, tá? Eu já tinha explorado essa palavra na gravação que eu descartei. Reconhecidamente essa palavra significa, tá? De forma reconhecida, admitidamente. Só que a gente não costuma falar admitidamente, né, gente? Admittedly. Admitidamente. Então, o LY ele serve para transformar essa palavra aqui, ó, admitted, em um advérbio.
Então, de forma reconhecida, existem, né? There are, é o verbo haver no sentido de existir, digamos assim, né? No plural. There are, eu uso quando eu tenho palavra no plural. No caso, eu tenho a palavra challenges, desafios. Por isso que eu uso there are. Então, existem muitos, ou muitas, no caso aqui é muitos, né? Desafios. Enfrentando ou encarando, facing, o uso sustentável de florestas úmidas tropicais. Então aqui, ó, você tem a palavra facing, né? Eu estava mostrando aqui, ó. Você tem a palavra face, no caso é um verbo, né? Aqui o face, encarar, enfrentar. Quando eu coloco ing, eu tiro o e coloco ing, certo? Gente, eu já fiz o zoom e tá desse jeito. Ah, eu tenho que aumentar aqui, né? Importante. Espera aí, gente. Facing, tá vendo? Agora eu tenho que diminuir o zoom daqui. Pronto. Então, aqui, ó, facing, encarando ou enfrentando o uso sustentável. Então, você tem sustainable, você tem o verbo sustain, que é sustentar, e sustainable, sustentável. Então, uso sustentável de florestas úmidas, né? Rainforest, rain é chuva, forest, rainforest, florestas, chuva, ou seja, florestas úmidas tropicais. Em chegando a uma solução, ou para chegar a uma solução, no caso eu coloco o ing aqui, por quê? Porque eu tenho a preposição in, tá? In arriving at a solution, para chegar a uma solução. Muitas questões, many issues, issue é questão, tá? Assunto ou questão. Muitos assuntos devem ser, must be. Aqui você tem o verbo modal must, que significa dever no sentido de obrigação, algo que você deve fazer, devem ser endereçados. Muitas questões devem ser endereçadas, vírgula, incluindo a resolução de pleitos, né? Claim é pedidos, pleitos, né? Pedidos conflitantes para a terra. Claim to land seria aquela, como eu vou dizer? Seria uma requisição para a terra. Deixa eu ver se tem essa palavra aqui. Claim to land. De repente é uma expressão. To claim land. Claim land quer dizer, eu tenho direito a essa terra. Seria mais ou menos essa coisa, né? Claim to land. Tradução. Deixa eu colocar aqui. Porque às vezes assim, gente, eu sei o termo, mas eu não sei exatamente a palavra que melhor expressa. Por isso que eu procuro aqui. E também eu não sei tudo, né? Mas land claim é quando você quer aquela terra. Você, como que eu vou dizer? Você reclama, entre aspas, aquela terra, que a terra é sua. Reivindicar, isso, essa palavra que eu estava querendo. Claim to land significa reivindicar a terra, tá? Claim to land. Então, reivindicações de terra conflitantes, tá? Consideradas, considered, tá? Aqui é o verbo consider no passado, o particípio passado, consideradas serem, né? Consideradas ser de domínio público. Então você tem terras de domínio público e você tem reivindicações conflitantes de terra. Barriers to markets, barreiras a mercados. Barriers to markets. Aqui, gente, assurance, acredito que seja assegurar.
tá? Mas deixa eu ver se é isso mesmo. Garantia, promessa, tá? Assegurar, quando você assegura alguma coisa. Palavra de honra, quando você fala assim, ó. Aqui tem um exemplo interessante, ó. He gave an assurance that work would not recommence until Wednesday. Ou seja, ele deu a sua palavra, não a palavra de honra, que o trabalho não recomeçaria até quarta-feira. E eu gosto muito de explorar os sinônimos, né? Assurance, word of honor, word, guarantee, promise, pledge, vow, né? Seria a garantia mesmo, né? A garantia não é... Você tem a palavra insurance, mas que é no sentido de seguro, né? Seguro de vida. Health insurance, aqui ó, health. A palavra escreve diferente, tá? Aqui, ó, seguro de vida, health insurance. E você tem assurance, que é garantia, ou palavra, promessa, né? A garantia de desenvolvimento sustentável, sustainable. Você tem a palavra sustain, eu já falei, né? Que é sustentar, sustainable, sustentável. Sem overexploitation. Exploitation significa explorar os recursos, né? Disponíveis, no caso, recursos naturais. Quando eu falo over, quer dizer explorar além da conta, exagerar. Então, eu diria que seria a superexploração, né? Na face, ou facial, ou face a demanda crescente, ou in the face of growing demand. Aí você traduziria assim, ó. Face a demanda crescente, né, growing, por produtos da floresta, né? Determinação da melhor forma, the best way é a melhor forma, a melhor maneira de usar florestas e a consideração de muitos outros fatores. Almost none of these economic possibilities can become realities if the rainforests are completely stripped. Useful products cannot be harvested from species that no longer exist, just as ecotourists will not visit the vast stretches of wasteland that were once lush forests. Thus, some of the primary rainforests must be salvaged for sustainable development to be at all successful. Quase, né? Almost é quase. Quase nenhum, none é nenhum, tá? Nenhuma. Quase nenhuma dessas. These, none of these, nenhuma dessas. Destas, né? Na verdade. Que these significa estes, estas. Nenhuma destas possibilidades econômicas podem, no sentido de possibilidade, né, verbo modal, podem se tornar realidades, tornar-se ou se tornar realidades, se as florestas tropicais forem ou estiverem completamente exauridas, né? Stripped seria sem os seus recursos, né? Com seus recursos drenados, né? Ó, stripped. Porque você não tem um verbo, ó, strip. Remove all the coverings from. Não tem um striptease, né? Fazer um striptease é tirar tudo. Exaurir. Tem nesse sentido, né? De exaurir os recursos. Produtos úteis, useful products. Use é o verbo usar, né? Aqui eu estou transformando em um substantivo e ficou úteis, né? Useful. Virou um adjetivo.
Produtos úteis não podem, cannot, negativa do verbo can, né? Não podem ser cultivados, né? Das espécies, ou seja, eu não posso cultivar produtos úteis das espécies que não mais existem. Ou seja, no longer significa não mais. Exatamente ou justamente como ou enquanto os ecoturistas não visitarão, will not visit, aqui nós temos o verbo do futuro, né? As vastas extensões, né? Stretches é extensão, stretch of land, extensão de terra. Stretches. Stretches of land. Stretch of land, of road, of water, tá? Então quer dizer uma área ou uma extensão. Então eu traduzo como extensão. Vastas extensões de terra. Wasteland seria terra de lixo, ou terra improdutiva, né? Terra que não tem nada de útil. Então essa terra que foi ou era, né? Were, passado do verbo to be, era uma vez uma floresta. Lush, lush eu imagino que seja vívida. Deixa eu ver o que é lush. Rica, abundante, exuberante, tá? Rica, abundante, tá? Lush greenery and cultivated fields. Tem a ver com vegetação, tá? Um dos significados, porque você tem um significado de sexualmente atraente, né? Mas aqui é o significado de cima. Então, dessa forma, dessa maneira, thus, alguns... Só lembrando, gente, esse thus tem vários significados. Eu já explorei aqui. Ele pode ser o so, então, in consequência, in consequence, as a consequence, tá vendo? Consequently, therefore. Outras palavras, hence, just like that. Então, thus é muito usado em palavras, aqui ó, desta maneira, dessa forma. Thus, in this or that manner, or in this way described, dessa maneira descrita, tá? Então, uma palavra muito comum em português, em inglês escrito. Então, dessa forma, alguns ou algumas das florestas tropicais primárias devem ser salvaged, seria explorada, né? É de você buscar os recursos, né? Aqui, ó, vou botar a palavra aqui. Recuperada? Ah, tá, recuperado. Deixa eu pegar o meaning. Rescue. Então não é explorar não, tá, gente? Ó. Rescue, tem o sentido de reclaim, né? De reclamar, de recuperar, tá? De buscar, de rescue, save, recover, retrieve, raise, reclaim, tá? Restauração. Então algumas dessas florestas primárias, né, devem ser restauradas. Então não é o sentido que eu estava achando que era, para o desenvolvimento sustentável ser bem sucedido de qualquer forma, né? At all significa de toda forma, toda maneira, tá? E successful, bem sucedido. Bom, gente, esse texto ele tem um vocabulário de médio para difícil, mas não, eu acho que não chega a ser exatamente um vocabulário difícil, mas tem algumas palavras que você não costuma ver no dia a dia, né? Bom, vamos começar a explorar as questões?
Aqui ele fala, ó, the main objective of text 1 is. Qual é o principal objetivo do texto 1? Então a gente vai explorar as alternativas e vamos julgar. Então nós temos uma certa e as demais erradas, mas vamos explorar todas, tá? Defend the idea that the preservation of rainforests should follow the same strategies used in the preservation of other ecosystems. Então, o principal objetivo do texto 1 é defender a ideia que a preservação de florestas tropicais deveriam seguir, né? Should follow, mais um verbo modal aqui, ó. Should, deveria seguir as mesmas estratégias usadas na preservação de outros ecossistemas. Então, assim, cuidados. Primeiro, aqui está perguntando o principal objetivo. Então, pode até ter alguns objetivos axilares, digamos, no texto. Pode ter ideias, a gente pode ter ideias nas alternativas que estejam ligadas ao texto, mas elas não são o objetivo principal do texto. Então, cuidado. Então, vamos ver. O texto, ele fala, o que ele fala de preservação, né? Aqui ele fala da indústria do petróleo, esse primeiro tópico aqui, que a gente já explorou. Ele fala de histórico, né? Que as operações degradaram o ambiente. Vamos ver a parte que fala de preservação. Aqui fala que a melhor forma seria proibir a extração de petróleo, mas aqui reconhece que é uma coisa difícil. Que os setores estão investindo em biocombustíveis, né? A questão da eficiência. Agora, onde está falando de preservação de florestas? Vamos ver aqui. Aqui fala do uso sustentável, né? De florestas. Tá. E que nós devemos recuperar florestas, né? Então, basicamente essa ideia. Aqui ele está falando que a preservação deveria seguir a mesma estratégia usada na preservação de outros ecossistemas. Gente, aqui ele nem fala muito, ele fala de outros ecossistemas. Aqui fala de outras formas de biocombustíveis, né? Que ofereceriam benefícios ambientais sobre combustíveis fósseis, tá? E que setores de energia e tecnologia estão investindo pesadamente em alternativas aos combustíveis fósseis. Então, assim, são outras estratégias, né? Quando você fala de combustível fóssil, é um ecossistema diferente. Então, não é o objetivo principal do texto ficar defendendo que a preservação deva seguir a mesma estratégia usada na preservação de outros ecossistemas. Não fala nada disso aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem nada aqui falando não, gente. Não tem. Mas vamos pular para a próxima. Highlight the fact that oil industry should be not responsible for the preservation of ecosystem, but the government should. Aqui diz, destacando, highlight é destacar, destacando o fato que a indústria de petróleo não deveria ser responsável pela preservação de ecossistemas, mas o governo deveria. Nossa, frase forte, né? Aqui ele fala, né, do histórico ambiental, né, da indústria de petróleo.
que operações conduzidas por empresas como a Shell e a Texaco degradaram o ambiente e afetaram populações indígenas e locais pelas suas atividades. Então aqui ele fala dessa desvantagem. E qual que é a ação? A ação principal seria proibir, mas aqui ele fala que é inviável fazer isso, né? Então qual que seria o foco? Reduzir a poluição e evitar derramamentos. E isso aqui é uma ação governamental? Quem que tem a competência, quem que pode evitar derramamento de óleo? É a empresa. Gestão de gasodutos, ou de dutos, né, de petróleo, técnicas de reinjeção. E parar ou acabar com a queima de metano. Então essas são ações que não cabem ao governo, tá? Não cabem ao governo. Então aqui não está falando de ação de governo. Não existe esse destaque dito pela letra B. Let us see. State that investments in research and development of greener technologies are the only key to rainforest preservation. Muito cuidado com isso aqui, tá? Only. Quando você fala only, isso aqui diz apenas. Muito cuidado com sempre, apenas, de forma definitiva. Muito cuidado com essas afirmativas muito fortes, tá? Então, declara, o objetivo principal do texto 1 é declarar que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, né? Research and Development, que é também dito como R, E e o E comercial, né? E D. É o famoso P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. De tecnologias mais verdes, são a única chave, a única forma de preservação de florestas. Vamos ver onde fala de investimentos de pesquisa e desenvolvimento. Acho que aqui não fala. Tá, aqui fala a próxima geração de biocombustíveis, tá? Eficiência, preservação de petróleo para reduzir demanda. Aqui fala do histórico dos Estados Unidos. É um texto bem denso, né, gente? Texto bem denso. Aqui fala das emissões de carbono dos Estados Unidos e o desenvolvimento de novas tecnologias, tá? Aqui, para encorajar o investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mais verdes, os governos podem ajudar de que forma? Eliminando subsídios para a indústria de óleo e gás e impondo impostos maiores em poluidores mais pesados. Ou seja, quem polui mais paga mais impostos, né? E aqui diz, que o governo ele tem um papel nesse desenvolvimento de energia limpa, que vai até na letra B que a gente acabou de avaliar, né? O governo tem um papel? Tem, mas é o setor privado que vai prover a maior parte do investimento, né? Inovação para esses novos projetos. Tá. Deixa eu me ver aqui. Aqui fala de biocombustíveis. Deixa eu me ver. Próxima geração de biocombustíveis. A questão da eficiência. Então tem muitas formas. O investimento em tecnologias mais verdes não é a única forma de você preservar florestas. Não é. Porque você consegue preservar florestas trabalhando aqui, você consegue também trabalhar na preservação, recuperação de florestas, Você pode recuperar essas florestas, você pode, os desafios, uso sustentável das florestas.
Você tem as reivindicações de terra, resolução de conflitos, né? A garantia de desenvolvimento sustentável sem explorar além os recursos, determinar a melhor forma de usar florestas. Então tem muitas formas de você usar, né? Tem muitas formas de você ter o uso sustentável dessas florestas. Então não é a única forma. Investir em pesquisa e desenvolvimento não é tudo. Existem outras coisas para serem feitas. Letter D. Argue that biofuels are the best alternative to fossil fuels in terms of environmental impact. Então, discutir ou discute que? Argue é discutir, tá, gente? Que os biocombustíveis são a melhor alternativa para os combustíveis fósseis em termos de impacto ambiental. Olha, o texto ele fala que apesar desses biocombustíveis aqui, ó, oferecer benefícios ambientais, ofereceriam benefícios ambientais em detrimento dos combustíveis fósseis convencionais, existem ainda desvantagens diversas, ó. Preços dos alimentos aumentaram, promoveram desmatamento em larga escala, acabaram com fontes de água, pioraram a erosão do solo, levaram à poluição da água e do ar aumentada. Então existem muitos efeitos negativos. Então eu falar que são a melhor alternativa, existe uma série de ressalvas no texto. E essa letra E, você batendo a cara na letra E, porque assim, ele fala qual é o principal objetivo do texto. Então sempre que você tiver uma ideia específica que você só encontra em um determinado parágrafo, pode ter certeza que não é a ideia principal do texto. Stress the necessity of preservation of some primary rainforests for sustainable development. Destacar, enfatizar, reforçar a necessidade da preservação de algumas florestas tropicais primárias para o desenvolvimento sustentável. Então, esse é o objetivo do texto. Ele dá toda uma narrativa aqui, ó. Ele começa falando da indústria do petróleo, dos impactos, das operações desastrosas, derramamento de óleo. Aqui ele fala da ação, o que tem que ser o foco, reduzir poluição, reduzir derramamentos. Aí ele fala da alternativa dos biocombustíveis. Depois ele fala do desenvolvimento de novas tecnologias. Então ele tem todo um encadeamento de ideias para se chegar à conclusão que existem desafios para usar florestas tropicais? Existem, mas algumas dessas florestas devem ser preservadas. Então a conclusão, os parágrafos de conclusão, eles têm a resposta para essa questão, que seria a letra E, tá? Letter E. Vamos fazer mais uma questão aqui. Vamos ver. De repente, vamos ver. In the fragment of text 1, the simplest and most reliable way to mitigate damage from oil operations would be to prohibit oil extraction in the tropical rainforest. The word mitigate can be replaced with no change in meaning by. Então, no fragmento do texto 1, que é a forma mais confiável e mais simples para mitigar o dano de operações de petróleo. Lembra que quando eu traduzi o texto eu falei, olha gente, a gente tem duas formas de superlativo. O superlativo com adjetivo curto e o superlativo de adjetivo longo. Dá uma conferida no texto que eu traduzi, eu explorei isso com bastante detalhe, tá? Então a forma mais simples, os vídeos anteriores em que eu explorei a tradução do texto.
A forma mais simples e mais confiável para mitigar o dano de operações de petróleo seria proibir extração de petróleo na floresta tropical. Então você tem a palavra mitigate, que é mitigar. A palavra mitigate pode ser substituída, can be replaced. Replaced é substituída, tá? Então pode ser substituída sem mudança no significado. Isso é importante, ó. With no change in meaning. Sem mudança. Ó, o no aqui, ó. No é a palavra negativa, certo? Então, sem mudança no significado por. Annihilate. Annihilate. Eu tenho que pegar até como é que traduz isso aqui. Não traduz, não pronuncia, quer dizer. Annihilate. 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 Isso, annihilate. Sabia que era annihilate. Aniquilar. Mitigar é aniquilar, gente? Não, né? O bom é que essa palavra, ela parece com a palavra mitigar, né? Então a pessoa não precisa necessariamente ser um especialista em vocabulário para... E aqui, annihilate parece a palavra aniquilar. Então, não. Increase, aumentar. Não. Grow, crescer. Não. Reduce, reduzir. Mitigar, reduzir, né? Mitigar dano, reduzir dano. Então, letra D é a correta. E concede, confesso que eu não lembro dessa palavra. Parece a palavra conceder, né? Concede. Aceitar, permitir, garantir, reconhecer. Ah, tem um sentido de conceder, ó. Surrender, render. Give up, desistir. Então, tem esse sentido mesmo. Hand over, então, conceder mesmo. A palavra mitigar, então, letter D, reduzir, tá? Bom, a gente vai fazer só mais uma, tá? Ou mais duas, acho que dá pra fazer mais duas, tá? Porque não tem que voltar. Importante, aqui você não precisa voltar no texto. Quanto menos você voltar no texto, melhor, né? Mas tem algumas questões que elas não dependem do texto. A ideia, ela foi extraída do texto, mas para resolver a questão você não precisa ler o texto todo de novo ou buscar. Essa aqui não, essa aqui você precisa ter uma ideia abrangente do texto, porque ele pergunta qual é o objetivo do texto. Aqui não, aqui ela explora vocabulário. By the fragment of text 1, by 1985 the US was 25% more energy efficient and 32% more oil efficient than in 1973. Of course, the US was upstaged by the Japanese, who in the same period improved their energy efficiency by 31% and their oil efficiency by 51%. One can infer that. Gente, eu odeio questões cheias de números assim. Eu fico perdido aqui. Fico zonzo de ver tanto número no texto. Pelo fragmento do texto 1, aí fala. Por volta de 1985, os Estados Unidos eram ou estavam 25% mais eficientes energeticamente e 32% mais eficiente em petróleo do que era em 1973. Então aqui ele está dizendo que os Estados Unidos evoluíram na eficiência energética e na eficiência de petróleo, tá? Mas, é claro, os Estados Unidos foram ofuscados pelos japoneses. Então, assim, apesar de ter essa eficiência energética aqui toda, lembra da palavra upstaged, que é ofuscado, né? Os Estados Unidos foram ofuscados pelos japoneses,
que, no mesmo período, melhoraram sua eficiência energética em 31% e a sua eficiência de petróleo em 51%. Então, observe que eu estou comparando eficiências energéticas de 2 países. Eu pegando somente a referência americana, eu posso dizer que sim, Estados Unidos foi muito eficiente, certo? 25%, com maior eficiência energética, 32%. Mas aqui ele está dizendo que os japoneses, no mesmo período, melhoraram 31%, ou seja, melhoraram mais do que os americanos em eficiência energética, né? 31% em detrimento de 25%, e a eficiência de petróleo em 51%, e os Estados Unidos 32%. Alguém pode inferir que, o que eu posso inferir desse fragmento aqui? Japão se tornou mais eficiente energeticamente que os Estados Unidos no período de 1973 a 1985. Exatamente isso que está falando. Tá? Porque os japoneses no mesmo período, certo? No mesmo período. Desde 73 até meados de 85. E ele se tornou mais eficiente, porque a eficiência energética dos japoneses, 31% a mais de melhoria, e nos Estados Unidos 25% a mais. Então eu posso inferir, sim. Both the US and Japan became equally energy efficient. Aqui está dizendo que ambos os Estados Unidos e Japão se tornaram, became é passado do verbo become, tá? Tornar-se. É um verbo irregular. Se tornaram igualmente eficientes energeticamente. Não, não posso dizer isso. É outro patamar, né? Outro patamar que está falando que os Estados Unidos foram ofuscados pelos japoneses. Quando eu estou falando que foi ofuscado, eu posso afirmar que o Japão ele tem uma eficiência energética maior. Aqui está dizendo que os Estados Unidos se tornou mais eficiente energeticamente que o Japão, não é? Aqui diz que os Estados Unidos se tornou, olha só que inferência monstra, o país mais eficiente energeticamente do mundo, of the world. Gente, aqui não tem nada falando do mundo, nada. Aqui, nesse parágrafo, nesse fragmento, eu só estou comparando os Estados Unidos com o Japão. Então, muito cuidado, não se empolga com essa comparação, hein? Essa aqui é a opção mais absurda. E aqui está dizendo que the US did not become more energy efficient during the 1973-1985 period. Que está dizendo que os Estados Unidos não se tornou, ao verbo auxiliar que leva o verbo para o passado. Did not ou didn't. Não se tornou. Aí você me pergunta, por que aqui é become e aqui é became? Em frases afirmativas, eu conjugo o verbo no passado, certo? Qual que é o passado do verbo become? Became. Aqui, quando eu uso verbos auxiliares, o verbo volta para o infinitivo, tá? Então, por isso que é did not become. Não se tornou mais eficiente energeticamente durante o período. Não, ele se tornou eficiente energeticamente. Em 25%. Só que não mais eficiente energeticamente do que o Japão. Eu posso inferir que o Japão teve uma performance maior por conta dessa palavrinha aqui, ó, upstaged, que os Estados Unidos foram ofuscados pelos japoneses. Por isso que eu posso inferir essa letra A. Então, letra A é a alternativa correta, tá? Letra A. Vamos fazer só mais essa aqui. In the sentence of text 1, na frase do texto 1, today the importance of oil to the economy is still diminishing. Na frase do texto 1, hoje,
a importância do óleo para a economia está ainda diminuindo. O que significa is diminishing? A forma verbal is diminishing indica o quê? Aqui, gente, é uma exploração de gramática. Qual o tempo verbal que eu tenho aqui? Presente contínuo, certo? O que é presente contínuo? É uma ação que está em andamento, certo? É uma ação que está em andamento. Deixa eu ver, essa é a questão 11, né? Tá. É uma ação que está em andamento. Isso que é o conceito. Observe que ele não está pedindo o significado da palavra diminishing. Ele está perguntando a forma verbal. Então, é uma exploração gramatical aqui. Muito interessante, tá? É uma ação presente habitual? Não. É uma ação passada concluída? Não. É uma predição, prediction, para o futuro? Não. Até poderia ser, porque o presente contínuo e o presente simples, eles podem ser usados para se referir ao futuro, tá? Tudo depende do contexto. Nessa frase, não. Aqui eu estou dizendo que a importância do petróleo para a economia está ainda diminuindo, caindo. É uma ação em andamento? Sim. Isso é presente contínuo. É uma ação em andamento no passado? Não. É uma ação em andamento no presente, porque eu tenho is. Se eu tivesse was diminishing com o passado do verbo to be, aí sim eu poderia dizer isso, tá? Então é isso, gente. O vídeo de hoje é isso. Já fizemos 4 questões, né? Temos mais 3 questões antes da gente pular para o texto 2, que é enorme também. Se você quiser já adiantando, pega a prova de é o concurso 2017.1, tá? Da Sesgran Rio. A gente vai continuar fazendo essa prova. Alright? See you next time. Até a próxima, pessoal. Bye, bye.